Olá, hoje nós vamos conversar sobre a grande questão o que é a realidade. E para isso nós temos que iniciar um conceito interessante sobre o conhecimento sensível. O conhecimento sensível é o conhecimento obtido através dos nossos sentidos, que são a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar, os famosos 5 sentidos. E esse conhecimento ele pode ocorrer numa experiência particular de um indivíduo com um objeto. Por exemplo, comer uma maçã, o indivíduo conhece a maçã. Então, através dos seus sentidos, desses 5 sentidos, ele pode dizer essa maçã é doce, essa maçã é macia, essa maçã é vermelha, etc. Então isso é o que nós entendemos aí como uma realidade. As pessoas perguntam, o que é a realidade? A realidade é que eu, você na minha frente, minhas contas que eu tenho que pagar e daí por diante. Só que existe uma grande questão por trás disso, e que será que isso é realmente a realidade? Ou existe uma outra realidade por trás disso? Os próprios 5 sentidos, os nossos 5 sentidos, eles são muito limitados. Por exemplo, vamos falar da visão, que é a minha área, que eu sou retinologista. E para a gente enxergar, existe um comprimento de onda, uma luz que entra em nossos olhos e estimula as células que são os fotorreceptores, e elas vão produzir o estímulo visual, a formação da visão. Essa energia que entra, essa luz que entra, que vai estimular a nossa retina, ela só vai estimular a retina se ela tiver um comprimento de onda entre mais ou menos 400 e 700 nanômetros. Então isso significa o seguinte, que qualquer onda, ela é uma onda eletromagnética, essa onda energética. Se ela tiver só esse comprimento de onda que eu disse, ela vai estimular a nossa retina e nós vamos enxergar as coisas, enxergar o azul, o verde, o vermelho e daí por diante. Mas se essa onda que entrar em nossos olhos energéticos não estiver fora desse comprimento de onda, então se ele estiver, por exemplo, acima ou abaixo, ele vai ser um comprimento ou infravermelho ou ultravioleta. Então, ele não estimula a nossa retina e nós não enxergamos. Por exemplo, nós não enxergamos as ondas do raio-x, nós não enxergamos as ondas dos celulares, nós não enxergamos as ondas de TV, da onda do micro-ondas. Ou seja, tudo isso está passando à nossa frente, mas a gente não enxerga. Por que não enxerga? Porque esse comprimento de onda não estimula a minha retina, então eu não consigo enxergar. Agora, o que nós enxergamos, comparado com o que não enxergamos, é mínimo, ou seja, é uma coisa mínima. Ou seja, tudo que está passando na nossa frente, nós estamos enxergando, sei lá, menos que 5%. E assim é também com os nossos outros sentidos. Por exemplo, a audição, existe o ultrassom, o aparelho de ultrassom, ele emite um som, só que a gente não escuta. Por quê? Porque ele está fora do espectro de audição nossa. Então não conseguimos ouvir. Então só de cara nós já vemos que os nossos sentidos são muito limitados e não conseguem enxergar o que na verdade existe. E sim, consegue perceber o mínimo. Mas será que, então, volta a pergunta, que isso é a realidade? Ou existe uma outra realidade? O mundo real é isso que achamos ser realidade? Ou isso aí é um sonho ou uma ilusão? O mito da caverna de Platão é a melhor metáfora para descrever essas duas realidades. Quando pensou em demonstrar a cegueira dos homens diante do mundo das aparências, o filósofo Platão
que viveu 400 anos antes de Cristo, contou uma história, ou melhor, fez com que Sócrates, outro filósofo, o personagem central da obra A República, contasse uma história a seu companheiro Glauco. E então, segundo Platão, um grupo de homens vivia amarrado em uma caverna. Os homens encontravam-se virados de costas para a entrada da caverna e viu apenas o fundo iluminado indiretamente por uma fogueira. As únicas imagens vistas por esses homens eram as sombras das pessoas, animais e objetos que estavam do lado de fora da caverna. E para eles, isso era a realidade. Ou seja, resumindo, esses homens ficaram a vida inteira presos numa caverna, eles estavam de costa para a entrada da caverna, de costas. Então eles ficavam de frente para a parede do fundo, amarrados. Então o que eles enxergavam eram só sombras. Se passava alguém lá fora da caverna, ele enxergava só a sombra de quem estava passando. E assim um animal e daí por diante. Então para eles, a realidade era aquilo lá, era um mundo branco e preto, né? Um mundo de sombras, para eles, aquilo lá era a realidade. Em um determinado dia, um desses homens conseguiu escapar dessas correntes que estavam aprisionados, ele consegue ir lá fora da caverna. Então, ao sair fora da caverna, ele percebe a luz, ele fica deslumbrado com tudo que ele viu, ele vê que existem cores, né? Ele vê a grama, as árvores, passarinhos, animais. Então ele fica deslumbrado com o que ele viu, porque para ele a realidade era tudo branco e preto, era tudo sombras, né? E quando ele sai fora da caverna, ele vê uma realidade completamente diferente. E ele não conhecia nada além das sombras. Então tantas novidades o assustaram e o homem desejou voltar imediatamente para a caverna, local em que se achava até confortável, né, e protegido. Mas ele venceu o medo, né, e por algum tempo, observando essas luzes, cores e movimentos que nunca tinha visto, não conhecia e não sabia o que eram e nem para que servia. Então teve que aprender do zero tudo aquilo lá, né? Mas ao voltar para a caverna, o homem dividiu com os que estavam ainda presos os conhecimentos que ele tinha adquirido lá fora da caverna, né? E contando essa novidade, né, entusiasmado. Mas ele foi ridicularizado pelos companheiros que estavam presos, porque eles só enxergavam as sombras. Então ele contando o que ele tinha visto lá fora, cores, passarinho, animais, e os homens falaram assim: esse cara ficou louco, né? Porque nós não estamos entendendo o que ele está explicando para nós, né? E acaba até matando, né? Então as falas do homem que saiu da caverna foram consideradas por aqueles que estavam ainda aprisionados na sombra como absurdas, como malucas, como mentirosas. E para evitar então que os outros fossem contaminados pela loucura e essa suposta insanidade, o homem que escapou foi morto pelos prisioneiros. Esse mito da caverna, ele faz uma analogia então com a vida humana e a aquisição do nosso conhecimento. A caverna representa o mundo. Todos os indivíduos encontram-se dentro da caverna e acreditam apenas nas imagens que são refletidas pela fogueira e suas sombras. Nossas sombras são as crenças, culturas, opiniões do senso comum que são por nós consideradas verdades. As únicas verdades, a única realidade, assim como as sombras, é o que eles entendiam para quem está dentro da caverna. Então, o indivíduo que se liberta das correntes, liberta-se também do senso comum, das ideias propagadas por outros e ideias tidas como verdadeiras. Então ele fica livre daquelas crenças, daquilo que ele achava que era a verdade, que era a realidade. Então, ao entrar em contato com o conhecimento,
que no mito da caverna representado pelo sol, os indivíduos ficam temporariamente até cegos e confusos, e aos poucos vai administrando e aprendendo sobre essa nova realidade, uma nova realidade completamente diferente. O conhecimento ele pode ser chocante, incômodo e confuso para aqueles que nunca haviam entrado em contato com outras formas e outras percepções do mundo. Ao voltar para a caverna, o fugitivo desagrada os que continuam presos. E para evitar que outros tenham acesso ao conhecimento e voltem cheios de ideias diferentes, consideradas malucas, o fugitivo é morto então. E o senso comum ele é restabelecido. No entanto, o conhecimento ele é capaz de despertar a curiosidade de alguns dos prisioneiros, e não é possível para Platão ficar indiferente ao novo conhecimento. Então, a morte do fugitivo é uma analogia à morte de Sócrates, morto pelos atenienses por conta de seus pensamentos filosóficos que desestabilizaram as ideias do senso comum. O mesmo aconteceu com Jesus, que para os tradicionalistas religiosos da época era um louco e eles não entendiam as suas mensagens. Jesus acabou sendo morto por esses e que estavam ainda presos nas suas crenças. Mas muitos discípulos brotaram, encantados com esse novo conhecimento. Em Marcos capítulo 2, versículos 18 a 22, descreve que os fariseus não entendiam o que Jesus explicava. Para que possamos fazer sacrifício ou jejuar, é preciso que tenhamos um motivo justo, ou não apenas para cumprir tabela ou por obrigação. Tudo que nós fazemos forçados ou obrigados não tem ressonância em nós e por isso não ajudará no nosso crescimento. Do que adianta jejuar por jejuar? E o que adianta fazer o sacrifício se o coração não acompanha a ação? Precisamos dar um sentido às nossas ações para sermos sinceros no que realizamos. Então, o homem da mentalidade mundana, ele não entende as coisas do Espírito. Ele não compreende essa outra realidade, porque ele ainda não saiu da caverna. O remendo novo em pano velho acaba rasgando. O vinho novo no odre velho acaba rompendo. Jesus nos adverte que para sabermos entender as coisas do alto, nós precisamos nos renovar e nascer de novo, com uma nova visão sobre a realidade da vida. Para colher o novo, nós precisamos de nova mentalidade e de abertura interior, a fim de que aconteça em nós a purificação necessária e essa transformação da nossa mente. Então, em resumo, essa alegoria de Platão compara a caverna ao mundo sensível, onde vivemos, que é o mundo das aparências. Nós estamos aprisionados em nossos 5 sentidos. No entanto, é possível sair dessa prisão por meio de um despertar da consciência ou um despertar espiritual. Por isso, o que é então o verdadeiro milagre? A maioria das pessoas procura um milagre que gere esperança no ego, que quer mudar a forma, a embalagem, para continuar nos iludindo. É a turma do pãozinho e do peixinho, da multiplicação dos pães e peixes, que iam atrás de Jesus à espera de um milagre, para mais pãozinho e mais peixinho. O milagre, ele não é mudança externa, que está muito mais por uma mágica do que como manipular a forma. O milagre, na verdade, é uma mudança em nossa percepção.
a gente que acredita no corpo vulnerável e frágil, passamos a recordar que somos um ser infinito, um ser eterno e que Deus está dentro de nós. Esse é o milagre do despertar espiritual. O milagre é quando deixamos de perceber o mundo pelo nosso ego e passamos a perceber o mundo pelo Espírito Santo, o Cristo dentro de nós. O milagre vai trazer segurança. A herança de Deus é toda nossa. Nós não precisamos de fazer barganha com os nossos méritos. Nós precisamos sim de ter disponibilidade, a gente se abrir para receber. Onde você está analisando esse mito da caverna de Platão? Você está dentro ou está fora da caverna? Antes de responder, nós temos que lembrar que há tem pessoas, talvez a maioria, que se julgam fora da caverna, desde sempre, né? E tomam todos os outros como sendo os habitantes da caverna. Então o ego adora se achar sábio, ou seja, eu estou já fora da caverna, já estou em um outro patamar, e todo aquele pessoal que está lá dentro são todos uns tapados. Então esses que pensam assim têm o ego como senhor e não sabem. Há aqueles também que sabem da existência do exterior da caverna, mas querem permanecer em seu interior, ou seja, é a situação mais cômoda. E esses são os que vivem na zona de conforto e não querem mudar, e na verdade, apesar de terem ouvido falar que existe uma outra realidade, no fundo, eles não acreditam. Tem também outros que julgam a caverna como sendo a única realidade, ou seja, não há um mundo diferente lá fora. E tem aqueles que são os que querem sair da caverna e não conseguem. Esse talvez seja a situação mais difícil e mais trágica. São os que querem ter o despertar, mas não conseguem ter, porque estão aprisionados nas correntes do ego. Onde será que você está? Essa é a reflexão que deixo hoje. Tem o famoso filme Matrix, que foi lançado a primeira versão em 1998, é considerado uma das melhores obras de ficção científica, mas tem uma cena especial nesse filme que fez a grande diferença, onde o Neo, o personagem principal, conversa com Morfeu. Morfeu é um personagem responsável por despertar os seres humanos para a realidade, uma realidade fora da Matrix. E o que é a Matrix? Matrix é o mundo, é o sistema do mundo, é a cegueira onde as pessoas estão, é o mundo criado por nosso ego e, portanto, estamos vivendo nele dormindo, porque estamos fechados à realidade verdadeira. E o Morfeu também conduz as pessoas ao conhecimento. Então, nesse diálogo, o Morfeu começa falando para o Neo: deixe-me então te dizer por que você está aqui. Porque o Neo foi procurar o Morfeu, né? E Morfeu diz: você veio porque você sabe de alguma coisa, mas o que você sabe não consegue explicar, mas consegue pelo menos sentir. Você sentiu em toda a sua vida a sensação de que há algo errado com o mundo. Não sabe o que é, mas está lá, como uma farpa na tua mente, te deixando louco. Foi esta sensação que te trouxe até mim. E você sabe do que eu estou falando, Neo? E aí o Neo
responde perguntando: está falando da Matrix? E Morfeu: sim. Você quer saber o que se trata? A Matrix? A Matrix está em todo lado, à nossa volta, até neste quarto. Você pode vê-la por sua janela ou na sua televisão, pode senti-la quando você vai trabalhar, quando você vai na igreja ou quando paga seus impostos. É o mundo, Nil, que foi colocado por cima dos teus olhos para te cegar da verdade. E o Nil pergunta: que verdade? E Morfeu responde: que você é um escravo, Nil. Como todos os outros, você nasceu em um cativeiro, mantido dentro de uma prisão na sua mente. Infelizmente, não é possível explicar o que é a Matrix. Você tem que ver por si mesmo. E Morpheus abre a mão. Numa mão direita está a pílula vermelha, ele mostra uma pílula e a outra uma pílula azul. E diz assim: esta é a tua derradeira oportunidade. Depois disso, não há volta. Se escolher a pílula azul, a história acaba. Você vai acordar de novo em sua cama, continuar acreditando nas coisas que você acredita, e a vida continua e você continua aí nessa cegueira. Mas se você tomar a pílula vermelha, você vai para o país das maravilhas. Eu te mostrarei até onde vai a toca do coelho. Lembre-se que tudo que eu te ofereço é a verdade, nada mais. Aí o Nil abriu a boca e engoliu a pílula vermelha. E Morfeu diz: segue-me. Lembro aqui uma frase famosa do Albert Einstein: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Quem saiu fora da caverna pode até voltar para contar para os outros o que viu lá fora, mas a sua mente nunca mais voltará para a cegueira inicial. Que Deus abençoe com a graça do despertar espiritual para te tirar dessa matrix, te tirar dessa cegueira espiritual. Um grande abraço no coração.